fazer com que a gente venha tomar nossas decisões em cima da nossa força de vontade, do nosso objetivo, do nosso desejo, do que a gente quer alcançar. Existe um outro autor chamado Charles Duhigg, que fala no poder do hábito. Ele conta que um dos livros dele, né, inclusive esse livro, Força do Hábito, Poder do Hábito, ele aconteceu por uma história de um americano, um paciente dele, né, chamado Eugene Pauli, que teve cefalite viral. Para vocês aí que é da enfermagem, quem entende bem, vai entendendo. Então ele teve vários problemas cerebrais decorrentes dessa cefalite. E o que acontece? Por causa disso ele perdeu o lobo temporal, né? E medial. Então parte do seu cérebro ficou prejudicado, principalmente a parte da memória. Mas foi interessante porque o seu corpo, o seu físico, continuou, gente, completamente intacto, sem nenhuma dificuldade. E o que aconteceu? Esse senhor, ele já tinha 85 anos de idade, e quando isso aconteceu com ele ficou com a memória muito prejudicada. E num determinado dia ele se perdeu, a esposa viu que ele havia sumido. Ele havia simplesmente sumido, ela havia perdido dele, e ficou desesperada, preocupada como ia fazer para encontrá-lo. E foi interessante que em 15 minutos ele retornou para casa, sozinho. No dia seguinte ele era capaz de fazer a rota sozinho. E assim ele continuou fazendo. E com isso, o que eles descobriram, né? Que os hábitos e suas ações rotineiras, elas ficam guardadas em uma área do cérebro totalmente separada, que não interfere na memória. Ou seja, nós aprendemos e tomamos decisões inconscientes, sem a obrigação de nos lembrarmos de onde aprendemos. E isso é fantástico. Então isso explica o porquê muitas vezes a gente nem está percebendo o que está acontecendo ou o que a gente está fazendo, e de repente a gente se pega assim, realizando coisas que não parou para pensar, que não sabe nem o que está fazendo, e quando vê, eu fiz isso? Está relacionada exatamente por isso. Como podemos ativar o hábito, então, né? Como isso pode acontecer? Existem algumas formas de ativar o hábito. E no livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg, ele fala sobre o gatilho, a rotina e a recompensa. Gatilho, rotina e recompensa. E ele fala que o gatilho, gente, é uma chamada para você entrar o quê? No modo automático. E você saber em qual movimento você vai entrar. Você vai entrar no modo automático. E como que vai ser aquilo? Para que vai ser aquilo, né? E a rotina é uma ação física, mental, ativada pelo gatilho. E a recompensa ocorre por um estímulo positivo que precisa ser guardado. Cada autor explica isso de uma forma, mas no final das contas eles querem falar a mesmíssima coisa, né? O que é importante a gente entender, a gente vai voltar lá e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre o gatilho e sobre a recompensa, sobre todo esse processo, nesses 3 processos da mudança. Mas eu vou voltar aqui às 5 ações que aumentarão a sua força de vontade. Uma primeira ação é treinar a força de vontade com algo simples. A gente sempre imagina que as respostas vão estar de formas assim extraordinárias, numa coisa que vai vir completamente diferente. Gente, comecem, por exemplo, a caminhar. Fazer a caminhada de vocês. Você tem que instituir aí o treino que vocês querem, a mudança, a força de vontade, a mudança do hábito que vocês desejam, que vocês precisam. Pode ser caminhar, acordar cedo, fazer uma dieta, enfim, várias coisas que vocês podem tentar. Mas o que acontece? Aprender a tornar isso um hábito, exatamente, aprender a tornar isso um hábito na vida de vocês. Existem alguns aplicativos que ajudam muito nisso. Ajudam chamando, né? Na hora, né? Ajudam chamando aí na hora de vocês terem que acordar. Ajudam aí
ajudam para fazer a respiração diafragmática, existem aplicativos para meditação também, existem aplicativos que te ajudam durante todo o processo da corrida e da sua própria caminhada. Eu sei que para algumas pessoas estar em contato com a rede social é algo que faz com que ela procrastine muito. Por quê? Porque não consegue ter ali um ponto de foco de concentração. Mas existem aquelas pessoas que elas têm um controle maior. Então que você possa utilizar a sua mídia ao seu favor. E uma das ideias é poder você utilizar aplicativos que te ajudam nesse processo de realizar um novo hábito. Segundo, quando o objetivo se tornar regular, gente, quando você consegue fazer com que essa rotina ela já comece a acontecer de forma regular, de forma contínua, que você já tiver traçado ali, percebido que você já conseguiu ali aquele objetivo, já conseguiu estabilizar aquele novo comportamento, aquela nova aprendizagem, o que você vai fazer? Você vai traçar um objetivo maior, um objetivo maior para conseguir sempre mais. Mas lembra que é parecido com a similaridade dos músculos. Você não tem como pegar um peso de 5, 6 se você não está acostumado a pegar um peso de 1, um peso de 2, um peso de 4. Tudo tem, gente, sabe? A gente tem que respeitar, né, a lei que exige, exatamente, a gente precisa respeitar as circunstâncias, né? A gente precisa respeitar o nosso corpo, a gente precisa respeitar a nossa mente, as nossas condições psíquicas também, nossa condição de inteligência, a nossa capacidade, né, a nossa competência, porque às vezes a gente não tem determinada experiência, determinado conhecimento, e às vezes a gente quer algo muito acima. Lembra aquilo que a gente falou ontem? Então a gente precisa simplesmente tomar cuidado para não fazer o quê? Né? Não saturar os nossos músculos, não esgarçar ali os músculos mentais, podemos dizer assim, porque senão a gente acaba ficando desanimado, a gente acaba ficando desestimulado. Se você vai para uma academia e pega um peso muito grande para você, provavelmente você pode ter aí distensão muscular, ter um músculo esgarçado, sei lá, tantas coisas podem acontecer, e isso vai atrapalhar o quê? O seu contínuo, o seu hábito ali, a sua rotina. E então isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom. Terceiro ponto, evitar o estresse. Gente, isso é bom pra mim, né? Evitar o estresse. Tomou decisões difíceis? Então relaxa um pouco, descansa, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para parar, ainda mais se eu tiver making flow, se eu tiver envolvida num projeto, envolvida numa coisa, eu fico naquilo, né? Naquela força de vontade, envolvida com o maior tesão em realizar aquilo. E é difícil mandar a Márcia parar para descansar, entendeu? E relaxar, mas a gente precisa descansar e relaxar. Eu tenho feito ultimamente algo que tem me dado muito prazer, que eu tenho descoberto, é a meditação guiada. Eu, claro, sei as que eu gosto, a que tem a ver com o que eu quero, né? Que trabalhe a autoestima, que trabalhe, né, o sono, que trabalhe as coisas que eu gosto de trabalhar, que eu entendo que eu preciso e preciso sempre reafirmar. Então, existem algumas meditações guiadas, ajuda a gente muito a relaxar. É o que eu tenho utilizado para relaxar. Isso é muito, muito bom. Respiração diafragmática também é bom. Gente, uma série de coisas a gente pode estar utilizando aí nesse momento para fazer o quê? Para ajudar a gente a organizar o nosso cérebro, organizar as nossas emoções. E diz assim, né? Relaxar e dormir, porque organiza o cérebro e a capacidade de usar a glicose. E a gente precisa, né, cuidar da saúde exatamente para que a gente possa ficar melhor. Então evite que o reservatório de força de vontade e autocontrole se esgote com o nosso excesso de exigência, porque a gente se exige demais. Muitas vezes a gente se exige demais, né? E isso é que o autor chama de fadiga da decisão. Isso é algo muito comum, a gente tem que tomar uma decisão, a gente fica numa angústia, que a gente fala angústia de Jó, né? A gente fica numa angústia, numa fadiga, num desespero e sai, né, envolvendo. Então, essa angústia de decisão que leva ao hábito
da gente estar sempre adiando, da gente estar sempre procrastinando, porque às vezes a angústia é tão grande, a gente fica ali perdido sem saber o que fazer. Então o que você faz? Você vai para fuga. Você entra na preguiça, né? Você não vai e tem uma ação de resolução. O que você faz? Você acaba cedendo à desistência, vai empurrando, deixando para outro dia, para outro momento. E aí você não segue com o seu objetivo. Então a gente precisa ter esse reservatório de força de vontade sob autocontrole, porque se a gente ficar ali demandando também, além das nossas forças, a gente perde o nosso autocontrole, a gente não consegue dizer não para os nossos desejos, para aquilo que a gente precisa dizer não, e não consegue, tipo assim, direcionar a nossa energia, a nossa força de vontade para que a gente possa alcançar nossos objetivos, assim como aconteceu com aquelas crianças que tiveram ali que dizer não, né? Quarto, compartilhe seus planos. Pois é, gente, compartilhar os planos, né? Às vezes a gente quer esconder as coisas, não falar para as pessoas, porque a gente tem aquela ideia, olha, a gente vai